Bom, gente, vamos começar então falando dos monstros, né? O Ciclope, por exemplo, né? Ele dentro de nós. Quando o ego enxerga apenas uma parte da verdade, o ego dificilmente enxerga, né? Como um todo. Um dos encontros mais conhecidos da Odisseia acontece quando Ulisses encontra Polifemo, né? O grande Ciclope. À primeira vista, essa parece ser apenas uma aventura contra um monstro poderoso. Mas e se a gente olhar de uma forma simbólica? O que é que nós vamos encontrar? Nós encontramos uma reflexão muito profunda sobre o próprio ser humano, sobre cada um de nós. Polifemo possui apenas um olho. E essa característica carrega um significado muito importante. Você sabe qual é? Continua com a gente. Continua aqui. Vamos até o final. Ele representa uma visão limitada da realidade. Uma forma de enxergar apenas uma parte das coisas. Quantas vezes olhamos só por um ângulo tudo na nossa vida? Né? E acreditamos que aquele ângulo, aquela pequena parte representa toda a verdade, não consegue olhar do lado, está de antolho, aquilo que fecha o olho do animal para continuar na estrada. Né? Quantas vezes fazemos isso em nossa própria vida? Quantas vezes observamos a situação apenas pelo nosso ponto de vista? Esquecemos que existem outras perspectivas. O ego humano muitas vezes funciona dessa maneira. Da mesma forma, ele quer ter razão. Razão. Quer controlar. Quer provar que sabe mais. Mas a consciência nasce exatamente nesse ponto, quando compreendemos que sempre existe algo novo para aprender. Quantas vezes eu digo a vocês, só sei que nada sei? Parafraseando o filósofo. Ulisses consegue vencer o Ciclope não apenas pela força, ele vence pela inteligência. Ele entende que não pode enfrentar aquela criatura apenas com confronto direto. Será que nós sabemos o que nós podemos enfrentar com confronto direto? Né? Ele usa estratégia, ele usa criatividade, ele usa consciência. E essa passagem nos ensina que nem todos os desafios são vencidos pela força. Aliás, quase nenhum. A maioria são vencidos pela capacidade de compreender. Né? O Ciclope dentro de nós aparece quando deixamos de ouvir. Quando acreditamos que a nossa visão é a única possível. Quando permitimos que o orgulho seja maior que a nossa capacidade de aprender. Dentro da nossa espiritualidade livre, né, nós precisamos observar esse aspecto com consciência. Não para condenar o ego é necessário, mas ele não precisa ser negativo, não é mesmo? Ou só negativo. Mas para compreender a sua função. O ego faz parte da experiência humana, não tem como viver sem o ego. O problema acontece quando ele assume completamente o comando da nossa jornada. A pergunta que Polifemo nos deixa é simples. Será que nós estamos enxergando a realidade inteira ou apenas a parte que confirma aquilo que já acreditamos? Quantas pessoas procuram nossos canais espiritualistas só para confirmar aquilo que já sabem? Ou acham que sabem? Né? Nós podemos falar também das Circes da vida, aquilo que nos encanta, mas pode nos afastar da nossa essência. Vocês lembram? Depois de enfrentar o Ciclope, né? Se vocês não viram a primeira live sobre, vejam, né? Ainda dá tempo, está disponível. E depois de enfrentar o Ciclope e continuar sua viagem, Ulisses encontra uma nova prova. Dessa vez o desafio não aparece como uma ameaça evidente. Ela aparece como um encanto. Circe representa um dos maiores desafios da jornada humana, gente. Aquilo que nos atrai, mas pode nos afastar de nós mesmos. Do nosso centro, do nosso propósito. Ela oferece conforto, beleza e prazer. Mas, por trás desse encanto, né, existe uma transformação. Os homens do Ulisses são transformados em animais, simbolizando a perda da consciência. Quantos de nós vivemos como verdadeiros animais? Né? Aliás, a gente não pode ofender os animais, né? Tem gente que é pior do que qualquer fera da natureza. Né?
nos afastando daquilo que torna o ser humano capaz de escolher. Porque os animais não são capazes de escolher, na maioria dos casos. Não tem consciência de vida e morte, na maioria dos casos. Né? Então, essa passagem nos leva a uma reflexão mais profunda. Nem tudo aquilo que nos agrada nos faz crescer. Mas as pessoas querem aplausos, não é? Nem tudo aquilo que nos oferece conforto nos conduz ao nosso verdadeiro caminho. Mas é mais fácil sentar na estrada e ver a vida passar, ver o que o outro está conquistando, do que viver a nossa própria vida. Né? Ficar atrás de ilusão de internet. Existem situações na vida que parecem maravilhosas no início, mas que pouco a pouco nos afastam da nossa essência. Nós podemos encontrar nossas Circes em diferentes formas, viu? Pode ser uma busca exagerada por aprovação do mundo. Pode ser o desejo constante de reconhecimento. Ah, você tem que concordar que eu sou maravilhoso, maravilhosa. Eu sou a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo. Pode ser uma escolha que oferece facilidade, mas nos distancia dos nossos valores. Não é? Sabe, a honestidade relativa? Nós vivemos uma época de responsabilidade relativa. Ah, esse rouba, mas o outro roubou também. Esse faz, mas o outro faz também. Para que eu vou ser honesto se todo mundo é desonesto? Por que eu vou pagar isso se ninguém paga? Por que eu vou pegar o papelzinho e vou levar pro lixo se todo mundo joga o lixo na rua? Né? Cadê os nossos valores? Não é? Quando nós trocamos o bem viver pelo viver bem. Olha aqui, Rafaela. Ó. E aí? Onde que estão nossos valores? Valor não é falar mal da vida do outro, que o outro faz, do corpo dele, da vida dele, da fé dele, não. Não. Valores é aquilo que nós cultivamos na gente, respeitando o outro. A grande lição de Ulisses é que ele não foge da experiência. Né? Ele passa por ela, ele atravessa, ele aprende e ele mantém a sua consciência. Né? Acima de qualquer coisa. Porque despertar, meus amores, não significa abandonar a vida. Vocês precisam entender isso. Significa viver sem permitir que aquilo que encontramos pelo caminho nos faça entender, né? Nos faça esquecer quem somos e entender quem somos. Esse é o caminho verdadeiro. Né? Então, Circe nos ensina que o maior perigo nem sempre está naquilo que nos ameaça. A ameaça é fácil de você se defender. Às vezes está justamente naquilo que parece perfeito. Aí você está de peito aberto. Eu costumo dizer que eu não tenho medo de quem se declara meu inimigo, embora eu não tenha inimigos declarados. Mas eu não teria medo. Sabe por quê? Porque eu estaria pronto para me defender. A gente tem que ter medo, às vezes, dos amigos. Né? Das pessoas mais próximas, das pessoas que nós amamos, são essas que muitas vezes nos ferem. Porque o inimigo é conhecido. Agora, e o inimigo oculto? Que se disfarça de amor, se disfarça de beleza, de pureza, de facilidade. Então, qual é a pergunta? Né? Quais encantamentos existem hoje na nossa vida que pode estar nos afastando do caminho que realmente desejamos seguir? O que seria? Né? Nós temos as sereias modernas também, as vozes que disputam a nossa consciência. Depois de enfrentar Circe, né, Ulisses recebe um dos avisos mais importantes de toda a sua jornada, não é isso? Vocês lembram quando nós falamos sobre isso? Né? Qual foi? Ele precisará passar pelo território das sereias. E na mitologia, as sereias eram criaturas conhecidas pelo seu canto encantador. Não é isso? Todo mundo já ouviu falar. O canto da sereia. Elas não precisavam usar a força para dominar aqueles que passavam por elas ali. Né? O perigo estava justamente na atração. Elas ofereciam uma promessa, prometiam conhecimento, prometiam revelar verdades escondidas. Como tem gente caindo no conto da sereia. Prometiam aquilo que muitos desejavam ouvir. Olha o perigo. Ouvir o que se deseja ouvir. Né? Quantas vezes eu estou aqui fazendo uma live, eu estou numa live de alguém, e alguém fala assim, quando é que eu vou ouvir um não sei o que raiz? Gente, grava uma fita, escuta só ela.
O que não falta é espiritualista que fala a mesma coisa todo dia. Grava uma fita e escuta só ela. Você não precisa ouvir mais ninguém, já tem certezas. Né? Enquanto as pessoas caem no conto da sereia, Rafael, todo dia, porque escutam aquilo que desejam ouvir, não aquilo que precisam. Né? Então aqueles que se entregavam ao canto da sereia acabavam abandonando o próprio caminho e ficavam abandonados no mar. Então, essa passagem da Odisseia é uma, sabe, das mais atuais de toda a obra, porque as sereias continuam existindo, apenas mudaram de forma. Hoje elas podem aparecer da necessidade de aprovação, da comparação que todo mundo faz, hoje tudo é comparação, e isso é constante, hein? É o que veste, é o que come, é o que participa, é o que assiste, é o que vê, é o que ouve, né? O show que vai. Então, da busca por uma imagem perfeita ou da vontade de receber respostas prontas para questões profundas da vida. Que nós devemos cercar de milhares de vozes, né, gente? Opiniões, influências, informações, né? Promessa de felicidade rápida, essa é a pior. E muitas vezes, né, o grande desafio não é encontrar uma direção, não, gente. É conseguir ouvir a nossa própria consciência em meio a tantos ruídos. É como se você estivesse tentando ouvir uma voz baixinha no meio do trânsito de uma cidade como São Paulo. Ulisses cria uma estratégia para atravessar esse momento. Vocês lembram o que ele faz? Ele pede para que seus homens coloquem cera nos ouvidos para não serem atraídos pelo canto das sereias. Né? Mas ele próprio deseja conhecer aquele som. Então, por isso ele pede que seja amarrado ao mastro do navio. Então, essa atitude revela algo muito interessante para a gente. Ele reconhece a sua curiosidade. Mas o que mais ele reconhece? Você poderia me dizer? Ele reconhece seus limites. Ele sabe que é humano. Sabe que pode ser atraído. Essa é uma questão de consciência. Sabe que precisa de proteção. Então, gente, tem muita sabedoria nisso. Quantas vezes acreditamos que ser forte significa nunca sentir vontade, nunca ter dúvidas ou nunca ser tentado? Quando existe uma consciência verdadeira, né, nós reconhecemos nossas fragilidades e criamos formas de permanecer no caminho. Porque a pessoa consciente não é aquela que nunca enfrenta tentações, é impossível. Nós já, né, como se diz, no mundo de sombras. Então, é aquela que aprende a não ser dominada por elas. As sereias nos fazem uma pergunta que acho que é bem interessante deixar aqui. Quais vozes, né, estão influenciando as nossas escolhas, as suas escolhas? Deixe um comentário sobre isso, sobretudo depois da live. Nós estamos ouvindo nossa própria essência ou apenas seguindo aquilo que o mundo espera de nós? Qual é a verdadeira essência disso tudo? Eu sempre peço a vocês que sigam o canal, quem não está seguindo, né? Esteja com a gente. Fique até o final, né? O assunto só melhora, né, Rafael? Comenta bastante, dá like. Comenta bastante, os likes. No final da live, se vocês deixarem comentários, é maravilhoso, né? No chat debaixo do vídeo, né? Debaixo do vídeo, depois que o vídeo acaba, né? São aqueles comentários, depois que o vídeo acaba, deixe os comentários de vocês, as impressões de vocês, né? O que vocês querem, se foi bom, se vocês querem mais assuntos como esse. Lembrando que nós começaremos em breve a falar sobre livros importantes, né? Os livros que mudaram o mundo. E vai ser uma série muito legal, muito, muito, muito bem preparada para vocês, tá? Eu tenho um carinho muito grande em trazer isso, né? Eu acho que dá para fazer espiritualidade com conhecimento, né? Exato. Com cultura, com tudo junto, né? Aliás, acho que é isso que falta muito hoje na espiritualidade, é levar o conhecimento também de outras áreas, né? E fazer esse casamento com a espiritualidade. Bom, nós temos ainda Carábides, né? Nós temos Carábides ainda, nós temos Sila, né? Então, quando a vida exige escolhas difíceis. Né? É outro monstro interior. Depois das sereias, Ulisses encontra uma das passagens também muito simbólicas da Odisseia. Né? Ele precisa atravessar
um caminho onde existem 2 perigos. Vocês lembram dos perigos? De um lado está Sila, do outro Carábides. Não existe uma escolha sem consequência. Se ele for para um lado, ele vai se estrepar, se ele for para o outro também. Às vezes a gente é colocado nessa situação na vida. Não existe uma passagem totalmente segura. Gente, essa é uma das maiores representações da vida humana. Quantas vezes nós esperamos encontrar decisões perfeitas? Só que às vezes não tem, né? Esperamos uma resposta onde tudo seja resolvido sem perdas. Não dá, gente. É impossível. Mas a maturidade, gente, a experiência nos ensina que algumas escolhas fazem parte de momentos onde precisamos aceitar que toda decisão possui um preço. Tudo nessa vida tem um preço. E não é esse aqui, não. Carábides representa um enorme redemoinho capaz de destruir embarcações inteiras. E Sila representa um monstro que ataca aqueles que passam próximo do seu território. Né? O que acontece com Ulisses, então? Ele recebe uma orientação, não tentar enfrentar aquilo que seria impossível. Né? Como que vai vencer isso? Ele precisa escolher um caminho menos destrutivo. O que isso diz para a sua vida? Comenta. Essa passagem ela nos ensina algo muito importante. Sabedoria não é acreditar que podemos controlar as coisas, gente. É compreender que a realidade, né, e agir da melhor forma possível dentro dela. Então tem que entender qual que é essa realidade. Quantas vezes você encontrou, né, as suas próprias Silas e Carábides? Quantas vezes você encontrou o redemoinho e a serpente na sua vida? Né? Uma mudança que precisava fazer, uma decisão profissional, né? Compra a bicicleta ao caso, né? Um relacionamento que precisa ser transformado ou deixado, um momento em que continuar como está deixa de ser uma opção, não dá mais. Isso aí também é difícil. Muitas pessoas ficam esperando uma certeza absoluta antes de agir. O que vai ser de mim? Vai ser. O que será, será. Mas a vida raramente nos entrega todas as respostas. Antes de caminhar, a gente não tem como. Gente, é só caminhando que encontramos clareza. Na nossa espiritualidade livre, nós podemos olhar para esses momentos não como punição, jamais punição, mas como experiências que ampliam a consciência. Os desafios não aparecem só para nos testar. Não é só para isso. Eles também aparecem para revelar nossa capacidade de escolha, porque é só através das escolhas que nós acertamos ou erramos dentro do aprendizado. Então a grande pergunta, gente, não é como faço para nunca enfrentar dificuldades. Nós devíamos perguntar, na verdade, como posso atravessar as dificuldades sem me perder de mim mesmo, sem deixar de ser quem eu sou, sem me perder. Sila e Carábides representam os momentos em que a vida nos pede equilíbrio entre coragem e sabedoria. Ou seja, quase todos os momentos da vida, né? Hoje em dia, então, a cada 5 minutos nós estamos nessa. Né? Outro monstro, vamos citar também, Calypso, né, Rafael? Calypso. Quando o confronto se transforma em prisão. Mas não é monstro, Calypso. Né? Oi? É a ninfa, né? Calypso. Não, é quando... É quando ele representa aquela coisa mais sutil. Calypso é outra coisa, não é um monstro, não. É outra coisa. A gente tá falando de monstro interior. Sim. Né? Porque o Rafael tá misturando os monstros interiores com os monstros. Calypso. Né? Calypso mas nós estamos falando dos monstros interiores, como eles representam dentro da gente. Né? Então, quando Ulisses tem esse encontro com Calypso, ele representa um desafio, talvez o mais sutil de todos, tá? Porque o que ela nos representa? Ela aparece como uma ameaça, né? Ela não aparece como uma ameaça, ela aparece como uma solução. Essa que é a questão. Então, depois de tantas perdas e tempestades, Ulisses encontra uma ilha onde ele poderia descansar, né? E Calypso oferece proteção, né? Beleza, e uma vida sem grandes preocupações. Vocês lembram disso? Né? Então, as pessoas dizem assim, né? Olha só, o Rafael acabou de falar, mas não é um monstro. Sim. Sim. É um monstro onde a gente procura
né? Dá um basta nas dores da vida através do quê? Através de recursos não naturais, né? Porque se alguém disser para você que a vida não tem nenhum problema a partir dali, tem alguma questão ali. Você vai morrer, vai desencarnar, você vai ter problema na tua vida, mas não, esse não é o assunto aqui, né? Ou você vai se dopar de remédio para não sentir mais. Tem muita gente fazendo isso, né? Tem muita gente que toma remédio para não viver, não é isso? Desliga, Sim. né? E o que é Calypso se não isso? Né? Porque sempre grandes preocupações, ele poderia permanecer ali. Ele poderia abandonar a difícil jornada de retorno, poderia escolher uma existência confortável. Não é? Mas algo muito mais forte dentro dele sabia que aquela situação não era sua verdadeira direção. E aqui nós encontramos, né, uma reflexão muito importante da Odisseia. Que nem toda prisão possui corrente, gente. Nem toda prisão possui porta fechada. Muitas são abertas, né? São construídas com conforto, né? São feitas de situações que parecem boas, mas que nos impedem de seguir nossa verdadeira jornada, né? Quantas pessoas permanecem em lugares, relações, escolhas, apenas porque têm medo do desconhecido? O conhecido, gente, pode ser um estrepe no pé. É melhor do que pensar em tropeçar numa pedra, né? O conhecido mesmo, mesmo quando limita, parece mais seguro que aquilo que ainda não conhecemos. Mas o que acontece com o Ulisses? Ele compreende que viver sem propósito não é viver plenamente, não é viver. É qualquer coisa menos viver. Ele não queria uma vida tranquila, simplesmente. Ele queria uma vida com significado. Você está buscando um significado na sua vida? Ou você está buscando uma zona de conforto onde você não tem experiências? Onde você não tenha tropeços? Onde você não erre? Eu sinto muito. Não existe. Aliás, graças a Deus, graças à luz, graças ao que você crê, não existe. Porque se você não tiver tropeço, não tiver erro, se você não tiver dificuldade, você não cresce. Tem um ditado mineiro que eu gosto muito, que carro bom é aquele que canta, carro de boi, né? Porque quando estava pesado e os animais puxando, ele cantava na fricção da madeira. Então carro bom é aquele que canta, né? A gente aprende a nadar quando a água bate no bumbum, não é isso? Então é na dificuldade que nós crescemos, mas, né? Mas tem pessoas que acham que vai ter um lugar de conforto que não vai ter dificuldade. Acho que se tiver aquilo, deixa de sofrer, né? Então, quando você oferece isso para essa pessoa, acabou, né? Então, Calypso, gente, é um monstro interior. Ele representa aqueles momentos em que precisamos escolher, né? Entre se libertar desse monstro, né? E caminhar em uma outra direção ou permanecer, né, onde é confortável, né? Porque o outro caminho realmente faz sentido, mas tem as suas dificuldades. E essa escolha exige coragem. Porque na maioria das vezes, deixar algo para trás não significa que aquilo era ruim. Também tem isso. Significa apenas que a etapa terminou. Não tem por que ficar numa lição se ela já passou. E a espiritualidade livre, ela nos ensina que a evolução acontece através de movimentos conscientes. Muitas vezes somos obrigados a abandonar antigas versões de nós mesmos para permitir que uma nova consciência floresça. Eu tenho que esquecer o que eu achava que sabia. Calypso nos deixa uma pergunta muito interessante. Qual seria? Será que você está permanecendo em algum lugar apenas porque tem medo de partir? Será que você está seguindo o caminho que a sua essência reconhece como verdadeira? Como verdadeiro? Né? Então, essas são reflexões que nós precisamos levar muito a fundo, porque é um dos monstros mais terríveis, talvez. Porque ele vem todo fantasiado de ouros e plumas coloridas. Né? Vocês viram
um jovem me perguntar, mas Calypso, um monstro? Sim. Sim. Embora fosse bonita, embora oferecesse conforto, carinho, que ela oferecia carinho, oferecia proteção, oferecia apoio, mas o preço era deixar de viver, deixar de aprender. O que mais podemos falar também? A descida ao mundo interior, ao mundo interior, o que eles chamavam, né? Seria como se fosse um inferno, né? Que você sabe que biblicamente inferno quer dizer interno, aquele que está abaixo da terra, não quer dizer um lugar de penação, né? Um lugar de castigo, é um lugar que está embaixo da terra. O próprio credo rezado, como se rezava antigamente, diz: morreu, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, né? Sobre Jesus, né? E só que no credo verdadeiro dizia: desceu ao inferno e ressuscitou ao terceiro dia. Então a igreja, historicamente inteligente, né, tirou o inferno, porque o inferno é condenação. Como é que Jesus poderia descer ao inferno? Porque ninguém vai para o inferno, a gente vai para o interno, vai, né, para debaixo da terra. É isso que eles diziam com a palavra inferno, mas esse é outro assunto. Então, descer ao mundo interior, gente, é quando nós precisamos encontrar nossas próprias sombras. E não é fácil, né? A gente quer saber como a gente é bonitinho, como a gente é inteligente, como a gente é bonzinho. Ah, como eu sou bondoso, sou bondosa. Ah, como eu sou gente boa. Ah, como eu sou iluminado, iluminada, né? Pega a sombra para você ver. A pessoa pula lá longe, pula igual um sapo, né? Ou uma perereca, né? Pula longe, porque ninguém quer saber do seu lado imperfeito, né? E todos nós temos muito mais imperfeição do que perfeição. Nossa única perfeição é vindo da luz. Então, depois de tantos encontros, desafios, Ulisses recebe a orientação de Circe. Vocês lembram disso no nosso podcast passado, que muda completamente o rumo da sua jornada. Porque antes de continuar a sua viagem, ele precisa realizar algo que nenhum herói deseja fazer, gente. Nenhum. É descer ao mundo dos mortos. Para muitos, essa passagem pode parecer apenas um elemento da mitologia grega. Mas vamos ver isso simbolicamente? Vamos analisar por outro ponto de vista? Porque representa um dos movimentos mais importantes da existência humana, que é o encontro consigo mesmo, com as próprias sombras. Gente, existe um momento em que nós não podemos mais fugir daquelas perguntas mais profundas que todos nós fazemos e tentamos não ouvir a nossa própria voz interior. Nós precisamos olhar para a nossa história. Nós precisamos reconhecer nossas perdas, porque existem perdas e existirão sempre. Precisamos compreender aquilo que carregamos dentro de nós. Precisamos saber quem nós somos. O mundo dos mortos, na Odisseia, ele não fala sobre apenas um lugar de fim. Ele representa a memória, consciência e confronto com aquilo que foi deixado para trás. A gente precisa confrontar. Não para se culpar, mas para dar um basta. Ulisses encontra antigos companheiros ali, vocês lembram? Pessoas que fizeram parte da sua caminhada e figuras que revelam verdades importantes sobre a trajetória dele. É um momento muito especial que mostra que ninguém consegue construir um novo caminho ignorando o que passou. A gente precisa voltar e revirar esses monstros interiores. Tudo aquilo que vivemos deixa marca, gente. Algumas experiências que vão nos fortalecer, outras ferem. Mas todas fazem parte da construção de quem somos. O Ivan de hoje é o Ivan que passou por todas as questões nesses anos todos. Você é a soma de tudo que você viveu e do que você aprendeu. Então, muitas pessoas passam a vida tentando fugir das suas próprias histórias, das suas sombras, tentando esquecer dores, tentando esconder experiências, tentando negar partes de si mesmas, não é? Mas aquilo que não é compreendido, gente, é quando eu falo dos contratos de dor, né? Se você não compreende, você continua influenciando as suas escolhas com eles. Não tem norteando a tua vida, né? Tudo, a escassez, a falta de amor, a falta de relacionamento, a falta de saúde, tudo isso está nos contratos de dor. Então, a descida de Ulisses, né, ao mundo dos mortos, representa uma coragem rara, a coragem de olhar para dentro.